Olá, olá, boa noite a todos, a todos, a todos. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria e idealizador do projeto Essas Mulheres. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a escritora, pedagoga, poeta, produtora do canal literário, em outras palavras, Margarida Montejano. Já já começa o nosso bate-papo. Olá, nossa convidada já está aqui. Seja bem-vinda, Margarida. Já vou te chamar, só espera um pouquinho. Já vou lhe chamar. Jailson, seja bem-vindo. Só fazer umas coisas aqui, uns procedimentos aqui protocolares do começo da live. Já vou chamá-la, Margarida. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Já vamos começar já nosso bate-papo com Margarida Montejano, escritora, poeta, pedagoga, produtora do canal literário Noutras Palavras, lá no YouTube. Vamos lá. Seja bem-vindo, ingredientes, seja bem-vinda. Vamos então chamar a nossa convidada especial, Margarida Montejano. Vamos lá. Vamos chamar a nossa convidada especial. Bem-vinda. Marta Cortesão, minha amiga, seja bem-vinda. Olá, tá me vendo? Não, a imagem aqui tá meio azul aqui pra mim. Espera um Tá meio pouquinho. fantasma pra mim. Espera um Opa, pouquinho, vai inverter a câmera. tá bom. Aí, Opa, agora sim. agora sim. Tudo bem, Sidney? Que, Tudo que bem, alegria estar com você. a alegria é minha, uma honra te receber aqui nessas mulheres. Obrigado por aceitar meu convite, Margarida. Oh, eu que sou grata por essa oportunidade de poder conversar com você, poetizar, enfim. Sonhar com tempos melhores junto contigo, Sidney, e junto com esse Ah, pessoal que está conosco aí. pois Muito é, boa noite. entrou aqui também a Cacau, seja bem-vinda, Cacau. A Pietra já deu uma boa noite pra gente aqui. A Marta Cortesão também. Ô, Entrou mensagem aqui lindeza. agora sim, com essa cara. Sejam todos bem-vindos. Prazer recebê-los aqui nessa noite fria aqui no sul do país. Não sei como é que tá aí em São Paulo, Margarida. Tá frio aí? Sim, aqui está uma noite chuvosa hoje, graças a Deus, e com a temperatura em torno de 17. Não está muito frio hoje, não. É, aqui também tá chuvoso, então uma noite chuvosa e um pouquinho frio também, viu? Como é, aliás, faz parte aqui do sul, né? A gente já está acostumado. Margarida, sempre que começo as minhas lives, eu gosto, sempre que possível, ler alguma coisa que escreveram as minhas convidadas. Eu separei dois poemas seus aqui, eu gostaria de ter o prazer de ler. Posso ler? Por favor, uma Ah, honra. obrigado. Antes, Sidney, deixe eu cumprimentar esse pessoal maravilhoso que está aí Ah, fica à vontade. conosco. Que alegria saber que Marta, Cacau, que Maria, quem mais está aqui conosco? Deixa eu ver, que Pierre, Jailson, enfim, uma alegria ter vocês aí conosco nessa noite, como disse o Sidney, fria por aqui, não é? Eu não sei por aí, mas vamos lá, uma noite que promete. Fique à vontade, Sidney. E a Cacau já escreveu aqui, lá onde ela está, Fortaleza, 30 graus. Coisa boa, hein, Cacau? Então vamos lá, eu separei, como eu te falei, tem dois poemas seus aqui, viu? Aliás, os poemas foram publicados na coletânea Enluaradas, viu? O primeiro poema que eu vou ler é do primeiro e-book lá, Se Essa Lua Fosse Minha, e o segundo da Ciranda das Deusas, tá? Primeiro que eu separei é Ali Alinhavando a Vida. Vamos lá.
No ontem, no correr das horas, o dia e a noite se foram. Aprendizagens deixaram. O hoje clama por viver e no decorrer dos minutos e das experiências me ensina que viver é tudo e a morte é nada. Meu coração com medo, inflado e desassossegado pelo amanhã que virá, então pede. Deus, quero a sorte de uma existência sábia, que entenda a vida como o grão de areia entende a imensidão do mar. Quero viver cada átomo de segundo como se fosse o último. Quero provar todo o amor do mundo e a sorte de um amor tranquila. E um derradeiro entrelaçado ao outro, um pedido. Quero fazer do meu hoje um presente e um poema inconcluso. Porque depende de ti, meu amigo, meu amor, meu irmão para, no ritmo da ternura vivida, nas amarras e no sabor da vida, transformá-lo em oração. Quero muito numa dessas noites enluaradas. Que lindo, Margarida! Parabéns! Eu estou perguntando aqui de quem é esse cachorro. Deve ser seu cachorro aí, né, Margarida? Participação especial do É o cachorrinho cachorro, aí. é o cachorro do vizinho que está fazendo Ah, do barulho aqui. vizinho? Ah, então participação especial do cachorro do vizinho. Estamos aí. E o segundo poema que eu separei é do segundo e-book das Eluaradas, o Ciranda de Deusas, Chão Ancestral. Vamos lá. Às vezes mora em mim uma loba, que uiva como louca quando sente que o perigo ronda. Defende a cria, sobe as paredes e as unhas afia. Mora em mim, às vezes, uma ovelha desgarrada de olhos mansos, que tece nas rugas do tempo e nos fios da lã o cachecol do dia que aquece nossas noites insanas. Às vezes mora em mim um bem-te-vi que vive a cantar a esperança, que não desiste. Insiste no voo que aquece o ninho. Enfim, mora às vezes em mim uma louca, que grita insana nas noites insones que existir é muito mais que viver. Que eu possa ser amarga, azeda, macia, árida e áspera, sem deixar de ser doce. Que eu possa ser lua, estrela, constelação, deusa, musa, menina, princesa e bailarina. Posso ser meretriz, caipira, doutora do lar, poeta e atriz. Habita dentro de mim um ser inconcluso, confuso, difuso, mas tomado de essência divina. Sábia, intuitiva, santa e humana inconformada. Mora em mim um anjo sagrado e profano, uma boneca de pano que às vezes me chama e me diz: você é o que você quiser. Sorri de mim, requebro e sigo, agora na versão mulher. Que lindo, Margarida. Que prazer ler esses teus poemas, Gil. Parabéns. Obrigada, Sidney. Estou mudando de cômodo aqui para ver se os cachorros incomodam menos. Ah, tudo Um bem. minutinho só, que eu só vou melhorar a luz aqui. Tá, fica à Aí, vontade. melhorou. Pronto. Aqui eu acho que os cachorros vão incomodar menos. Ah, É, então, esses dois poemas publicados, né, nas coletâneas enluaradas aí é um xodó, porque foram eles que me levaram a conhecer essas mulheres maravilhosas, né, das enluaradas, e através das enluaradas conheci você, né, um prazer imenso. que bom. É uma honra minha também, através dos lados, que conheci você. Aliás, eu falo toda semana aqui dos Zilarás, é um projeto lindo, 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 comandado pelas espetaculares poetas Patrícia Cacó e Marta Cortesão. É um projeto que já tá no terceiro livro. Você pode entrar no Enluaradas 2012 e baixar os dois primeiros e-books lá, Se Essa Lua Fosse Nossa e o Ciranda de Deusas. O Ciranda de Deus, aliás, está concorrendo ao Prêmio Jabuti. Entra lá na Eldorado 2022, acompanha, baixa os e-books, você vai se apaixonar por esse movimento. É um movimento que reúne mais de 100 mulheres, é fantástico, fantástico. Escritoras incríveis, com histórias maravilhosas. Vale a pena conhecer as Eluaradas, viu? Recomendo. E, como vocês viram, acabei de ler o poema da Margarida, com tantas outras poetas maravilhosas que fazem parte do projeto, escrevem textos incríveis, viu? É uma honra falar das Eluaradas e ter você aqui, Margarida. Bom, vamos conhecer um pouco mais aí da nossa convidada Margarida Montejano. Aí, ó. Vamos lá. Margarida Montejano é natural de Mogi Guaçu, São Paulo, e reside em Paulínia, também São Paulo. Supervisora educacional da Rede Municipal de Campinas, poeta e escritora. Pedagoga, mestre em educação,
pela PUC de Campinas, doutora em Educação pela Unicamp, pesquisadora do Laboratório de Observação e Estudos Descritivos, LOED, da Unicamp, produtora do canal literário Noutras Palavras, Histórias que Inspiram, no YouTube, co-organizadora do livro Cotidiano, Poesia e Resistência, lançado em 2021 pela editora Ciano, autora do livro de contos Fio de Prata, publicado em 2022 pela Cenário Livros Artesanais, de São Paulo, e do livro Pérolas do Caminho, publicado na Amazon. Pérolas do Caminho foi lançado recentemente, é um conto, né, Margarida? Eu tive o privilégio de ler, maravilhoso, lindo, recomendo, vai lá na Amazon, lá baixa o conto que vale a pena, é lindo. Parabéns, Margarida. Obrigada, E, querido. imagina, você nasceu aqui, você falou, nasceu em Paulina, Mogi das Mogi Cruzes, né? Guaçu. Mogi É, Guaçu. Mogi Guaçu, confundi. É que também tem Mogi das Cruzes também, né? Por isso, perdão. Mas você, ó, entrou aqui nossa outra enluarada aqui, a Lê Heidenreich. Seja bem-vinda, minha amiga Lê. A Marta falou aqui, obrigado pelo carinho, Obrigada. queridos, você tem todo o meu carinho. Ah, você também tem o nosso, Marta. Mas eu quero saber o seguinte, você desde pequena você já estava envolvido com literatura, já tinha essa vontade de escrever, como é que começou esse processo? Ou foi uma coisa que aconteceu mais na adolescência, ou mais na fase adulta mesmo? Como é que foi, Margarida? Não, Sidney, eu escrevo desde a adolescência. Havia um jornal na minha cidade, né, que chamava O Guaçuano, e eu tinha uma coluna lá, menina. Eu escrevia meus Ah, que poemas. legal! Eram poemas bem assim, como que eu diria, de menina mesmo, né? Sem muito cuidado com a escrita, mas era assim, era o desabrochar assim da escrita em mim. E eu foi uma época que eu li muito, então, sabe aquela coisa de devorar os livros da biblioteca municipal, né? Porque a gente não tinha livros em casa. E então eu gostava demais de escrever. Aí depois eu passei uma temporada distanciada da escrita, embora continuasse a ler, né? E aí fui estudar, enfim, me tornei professora depois, e, enfim, a literatura, os livros, né? Sempre estiveram presentes em minha vida. E eu vou dizer para você, né, e para os que nos acompanham, as pessoas que nos acompanham, a pandemia me fez revelar-me novamente, né? Eu digo revelar-me porque eu própria, não é, descobri que eu tinha muito a escrever, não é, muito a contribuir aí com esse universo que precisa tanto de nós mulheres em especial, não é, numa luta contínua e diária e cotidiana pelos nossos direitos e pela nossa presença no mundo. Então, a escrita na pandemia, ela emergiu, né? Eu acho que emergiu para muita gente, mas em mim ela veio de um modo muito forte, porque era assim, como se a vida clamasse pela escrita, não é? E aí eu fui, né, ganhando muitos amigos, pela poesia, né? Eu digo que conhecer a Marta e a Cacau foram presentes da poesia, né? Foram conquistas, né, de amizade, de amor, de afeto que a poesia me deu. E eu creio que ela faz isso com todo mundo. Quando a gente solta, né, o verbo que está preso, ele encontra outros verbos, né? E aí nós vamos construindo, né? É como se um rio estivesse é, represado e de repente ele encontra vazão. E aí ele encontra com outros rios, né? E aí a gente vai percebendo que esse mundo é muito pequeno, não é? E a gente consegue expandir o nosso universo pela literatura. É isso, querido. Que legal! Então você conheceu a Cacau e a Marta foi durante a pandemia, com as enluaradas? Foi a Sim, partir que sim, você conheceu. Ah, foi pela proposta, né, Se Essa Lua Fosse Minha, da primeira coletânea. Nessa época eu já estava escrevendo. E aí eu entrei na dança e olha, estou dançando, estou adorando fazer esse movimento da escrita com elas.
E vamos Ah, no tomo das bruxas que legal. também. Primeiro tomo das bruxas da vida, do ventre à vida. A Tá vida, aí, exato. dá para sair, né? Outro trabalho maravilhoso das Luaradas. Então foi começo lá. Então você não conhecia Cacau nem a Marta, você viu que o edital, alguém te passou o edital, aí que você virou Sim, um sim. Eluarada. Olha que legal. É. Então aí a gente vê, né, é, o quanto que esse universo, né, conspira e o quanto que a literatura nos aproxima. Então, pela poesia eu fui me soltando e estou agora escrevendo contos, não é que tem sido para mim um desafio muito grande, porque pela poesia, não é, eu consigo expressar assim, o que eu sinto cotidianamente. Pelos contos, eu consigo, a minha leitura, eu consigo dizer às outras mulheres, né, aos homens, aos meninos, às meninas, escrevam, não é? Escrevam as histórias que estão dentro de você e que só você conhece. Então, a escrita dos contos é, para mim, esse convite diário, coisas que só você sabe, e que só os outros saberão se você escrever. Histórias tuas, Sidney, histórias minhas, histórias nossas, né, que estão aqui, ó, guardadas e pedem para sair. Porque se você não escrever, ou se você não contar para alguém, elas morrerão contigo, né? Então é isso. Sim. Escrever contos para mim tem sido esse movimento de, ao mesmo tempo que eu trago memórias, lembranças, ou fantasias, né, que me vêm, eu também convido o outro, escreva, solte, né, esses versos aprisionados dentro de ti, né, pela história que você tem a contar. É isso, eu estou gostando demais da brincadeira. Eu queria mesmo era não fazer outra coisa, sabe? Me dedicar à escrita, mas eu acho que todos nós gostaríamos, né? Nós Cara, temos que verdade. trabalhar, né, Sidney? Sim, sim, sim. A Cacau escreveu aqui, ó, foi uma joia preciosa pra gente. Assina embaixo, Cacau. A Márcia escreveu aqui, nossa, falando da história que você estava contando aí, a Márcia Valéria Bessaluna escreveu aqui, Doce Margarida, assina embaixo, Márcia. Aí a Cacau colocou, hashtag mulheres escrevam. Verdade, como eu sempre falo nas minhas Perfeito. lives, cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra. Tem que ser assim, Exatamente, né? E muito exatamente. legal, e muito legal essa sua história que você falou que você foi colunista na época da adolescência, que você escrevia para o jornalzinho, né? Pois Que, é. que fantástico isso. Eu até me lembrei, porque eu sempre conto aqui história de mulheres aqui, que eu homenageei lá no quadro Alba essas Mulheres, que daqui a pouco eu vou conversar com você. E sempre tem história de mulheres que na época, assim, também na idade sua assim, que já escreviam para jornal, participavam de concurso, né? E mas de uma que era colunista, assim, tinha lá um espaço assim, fixo assim, na tenra idade, né? Tem até a história de uma escritora paranaense muito legal, uma escritora feminista, da década de 30 assim, fantástica. Eu não vou lembrar o nome dela agora, que eu fiz uma homenagem a ela aqui. Que ela, nessa época da adolescência, ela não escrevia para jornal, não, mas ela escrevia para as colegas de classe, viu, Margarida, na adolescência, que as colegas Uhum. iam pedir para ela, escreve para uma carta para meu namorado, assim, uma carta romântica, sabe, uma poesia. E ela escrevia para as colegas, só que ela não escrevia de graça, não. Ah, vou escrever, mas tem que ter um mimo para mim. Então tinha que rolar um presentinho, um chocolate, era incrível, assim. Mas era uma escritora fantástica, pena que eu não vou lembrar o nome dela agora, feminista, era, era do Pará, veio para o Rio de Janeiro, era de uma família bem-sucedida, mas abriu mão da herança por suas convicções sociais. Era uma mulher fantástica, assim. De repente, ao longo da live, eu me lembro o nome dela. Mas, enfim, já que eu falei em Alba Essas Mulheres, Margarida, eu quero fazer esse quadro que já é tradicional aqui das nossas lives, sabe? Eu faço desde que eu comecei as lives. Hoje eu estou completando 90 mulheres homenageadas nesse quadro, Alba Essas Mulheres. Para mim, uma honra fazer esse quadro, que eu faço com muito carinho, com muita responsabilidade, porque é preciso, como eu sempre falo em todas as lives, numa sociedade nossa que é tão machista, misógina mesmo, é preciso resgatar a história dessas mulheres, lembrar do legado que elas deixaram, é, Uhum. abriram portas, viu? E muitas vezes botando o pé na porta ou arrebentando a porta mesmo, né?
Hum. É preciso sempre resgatar a história dessas mulheres. Eu comecei com a minha conterrânea, catarinense Antônia de Barros, foi uma educadora, jornalista, escritora, política, a primeira, a primeira política negra do Brasil, isso, primeira deputada, perdão, primeira deputada do Brasil negra, isso na década de 1930. A Marta falou que isso era a Olga Savari. Não, não era a Olga Savari, não, viu, Marta? A Olga, aliás, eu tenho que colocá-la na minha lista de homenageados que merece. Vai sair a Olga aqui ainda. Mas então eu comecei com a Antônia de Barros, aí falei de várias mulheres, de Marielle Franco, Carolina de Jesus, Zuzu Anjo, falei de Pagu, falei de Hilda Ilse, Cecília Meirelles, é, Margarida Maria de Jesus, que foi uma mulher fantástica, líder sindical lá na Paraíba, enfim, mulheres extraordinárias que eu tive o prazer de falar. Leila Gonzalez, mulheres incríveis que eu tive o prazer aqui de falar. Na semana passada eu falei de Anaíde Beiriz, que foi uma poeta, professora paraibana, que morreu precocemente, né? Uma mulher fantástica, feminista, que morreu uma história absurda vítima de um confronto. Ela que era namorada de um cara que era adversário político do João Pessoa, aí virou um faroeste, ela acabou envenenada em formas misteriosas, assim, uma história trágica assim, mas ela deixou o legado dela, Anaíde Beiriz, uma mulher fantástica. Hoje eu vou falar de Ieda Santos Delgado, vou ter o prazer de falar dela. Foi uma advogada, ativista política, militante contra a ditadura militar. Ela nasceu no Rio de Janeiro, em 7 de julho de 1945, às 9 de julho de 1945, viu? Filha de um funcionário do Banco do Brasil, seu Dorico Arthur Delgado, e Eunice Santos Delgado, que era uma dona de casa. A Ieda era uma menina alegre, estudiosa, né, uma adolescente também estudiosa alegre, praticava esportes, praticava judô, gostava demais de ler e tinha uma facilidade enorme para línguas estrangeiras, tanto que ela falava francês, italiano, espanhol e inglês. E era uma pessoa que também tinha seus amores, namorava bastante, porque era uma jovem, como todos os jovens, com uma vida enorme pela frente, né? Ela cursou Direito na UNB, a Universidade de Brasília, né? Foi lá que ela tomou consciência política social, né? E país que a gente estava vivendo, isso na década de 60, ditadura militar, né? Ela que também já sabia muito bem o quanto esse país é injusto, ela como negra sabe muito bem tudo que ela passou, sabia dessa política que tem até hoje, permanece até hoje de extermínio da população negra, assim como da indígena. Então ela sabe muito bem como esse país é injusto social e com a ditadura militar as coisas estão piores ainda, né? E então, nesse período do curso de Direito, ela se filiou à Aliança Libertadora Nacional, a ALN, assim. Mas ela não entrava na luta armada, não. Ela era mais do pessoal de apoio, ajudava, sobretudo, o pessoal a fugir do país, a organizar a saída do pessoal que estava sendo perseguido pela ditadura militar. Então, ela ajudava com dinheiro, ou documentos, fazia todo esse trabalho. E assim ela continuou ligada à ALN. Ela se formou em 1969 em Brasília. Ela morava no Rio, mas estava morando em Brasília. Morava até, por causa do emprego do pai dela, que era funcionário do Banco do Brasil, morava até numa casa do Banco do Brasil lá, fornecida pelo Banco do Brasil. Aí quando ela se formou em 69 em Direito, ela foi para o Rio de Janeiro. Foi até com a família, com a mãe, com os irmãos, para o Rio de Janeiro. Começou a trabalhar, trabalhava lá na Minas, da Ministério de Minas e Energia, passou também pelo Ministério da Educação e Cultura, trabalhou no suplemento literário do jornal também. E ela sempre estudiosa, sempre fazendo especialização, sempre estudando, sempre se atualizando. Uma vida normal, mas tinha uma consciência política muito grande, social, e não largava a LN, estava sempre ajudando, assim. Até que em 1974, 11 de abril de 1974, ela foi para São Paulo, era até feriado de Semana Santa, tal, Páscoa. Foi lá para organizar, ajudar um casal perseguido pela ditadura militar, um casal que tinha tinha que ser mandado para fora do país, senão ia ser morto, né? Só que ela foi para lá, São Paulo, para fazer isso e desapareceu. Não sei mais notícia da Ieda lá. Uns dias depois, a mãe, a família recebeu, na verdade, um telefonema anônimo falando: a Ieda foi presa. Só assim. O jeito de que o regime militar fazia, né?
sem dar maior explicação, e se a pessoa fosse perguntar, falar, não pergunta, senão você vai ser preso também. Assim que funcionava, né? A dona Eunice, a mãe da Ieda, se desesperou, foi para São Paulo atrás de notícias da filha, batendo em tudo quanto é quartel, delegacia, né? Os DOPS, né? Da vida lá, para saber notícias da filha. Não teve notícia nenhuma. Entrou na justiça pedindo habeas corpus para a filha, mas todos foram negados, né? Que era desesperado do regime militar. Aí teve sei lá, um militar que era até amigo próximo dela, que falou, olha, fiquei sabendo que a Ieda foi presa, está presa em Campinas, chegou aí para o hospital por causa das torturas, tá, mas está presa, passou por uma cidade pequena de São Paulo, mas nada de concreto, de oficial que confirmasse essa história, né? Coisas que só falavam história, assim. Aí depois de um mês, a dona Eunice começou a receber cartas, as primeiras cartas com carimbo de Belo Horizonte, sem data, escrevendo como se a filha fosse escrevendo, né? Dizendo, mãe, eu estou bem, não precisa se preocupar comigo, a família precisa se preocupar, está tudo tranquilo. Uma carta pequena, poucas linhas, tal. E foi recebendo carta. A última carta que ela recebeu veio com carimbo do Uruguai, a letra trêmula, tremida, e com a mesma mensagem, dizendo que estava bem, para não se preocupar. A dona Eunice levou essas cartas para um grafologista para tentar para averiguar a letra, se era a letra mesmo da Ieda. O resultado foi que a letra batia com a letra da Ieda, né? Mas tudo muito estranho, sem notícia, tudo muito confuso, né? E a dona Eunice não parou mais essa luta para saber a notícia da filha, correu atrás de tudo quanto é quartel, como eu falei, delegado na justiça, se reunia com grupos de outros familiares que tinham pessoas também desaparecidas da ditadura militar. Essa luta constante para notícias pela filha e nunca teve resposta do paradeiro da filha, nunca tive um desfecho para essa história, né? E sempre com a esperança de encontrar a filha viva, né? Até na década de 90 ainda, quando o Nelson Mandela foi solto lá na África do Sul, né? Ele que foi preso, vítima daquela coisa horrorosa do apartheid, né? Ficou livre em fevereiro de 1990, depois de 27 anos preso. A dona Eunice ficou até com uma esperança. Nossa, se lá agora, depois de tanto tempo, ele foi libertado, quem sabe minha filha aparece viva tal. Mas, enfim, não aconteceu nada. E a dona Eunice lutou até o fim da vida para saber a notícia da filha e nunca teve notícias, nunca teve um desfecho para essa história, nenhum corpo para saber o que aconteceu com a filha. E aconteceu depois do tempo, né, com o delegado Cláudio Guerra, que atuou muito no DOPS, tal, que falou que o Sérgio Fleury, que foi um comandante sanguinário do DOPS também, que ele que tinha falado para ele, confidenciado para ele, para esse Cláudio Guerra, que ele tinha matado mesmo a Eunice, tal, ele que tinha dado cabo nela, né? Sérgio Fleury, espero que esse momento esteja lavando a privada do capeta. Mas enfim, o Cláudio Guerra está aí ainda, está arrependido, virou pastor evangélico, sei lá. Eu pensei, se ele votar no Bolsonaro é porque não se arrependeu ainda, né? Mas enfim, que essa história é triste, com um final triste, mas é preciso lembrar, não é a primeira vez que eu falo de uma pessoa vítima da ditadura militar, já falei de várias pessoas aqui, já falei da Suzu Anjo, da Esmeralda Cunha, que tiveram os filhos aí mortos pela ditadura militar, e também foram mortos pela ditadura militar, já falei de Yara Elveberg, que foi assassinada pela ditadura militar, assim, mais pessoas, mulheres que eu já tive a oportunidade de falar aqui nesse espaço, e é importante falar, ainda mais véspera de 7 de setembro, né, que é uma data que eu te confesso que já me causa calafrios com esse governo que até aí, né, a pessoa que defende a ditadura não tem ideia do que é, não consegue entender o quanto é cruel a ditadura militar, e fico defendendo isso, eu autorizo o presidente, sem entender ideia do que é. Ou é muito escroto, ou vive uma bolha e não entende o perigo que é isso, né? Mas é isso, Ieda presente, desculpa, já vou passar, Margarida, pode falar. Ieda presente. E fica à vontade, Margarida. eu preparei um poema para ler em homenagem a Ieda, em homenagem às meninas e a Marielle, a todas as mulheres, né, e crianças vítimas da violência atual. Eu posso ler, você me permite? Imagina, fica à vontade. Fica à vontade, Então, Margarida.
O poema se chama Ela é só uma menina. Que mundo é esse de homens e mulheres de bem que não fazem o bem? Que fé é essa que opta pela morte em vida? Que bem é esse que ignora a inocência, a pureza e rouba das crianças a infância? Que irmão é esse que maltrata, que humilha, que estupra, que assalta e que mata em nome da fé? Que Deus é esse que esses homens e mulheres de bem pregam? Que vergonha, que nojo. Me curvo ante a você, menina, a você, Ieda, a você, menina desaparecida, Marielles da vida. E com todo o meu respeito, lhe dou a mão. Não soltemos as mãos. Rogo aos céus por você, por toda menina e menino que vivem em maus tratos. Que você e eles possam ver um dia estampado nos jornais a notícias de que estes homens de bem cumprem suas penas e vão pagar pelo mal feito. E que você um dia se liberte dessa opressão e seja feliz como menina, como mulher, enfim, que todas nós possamos um dia olhar para trás, né, e dizer, acabou, não volta mais. Que lindo, Margarida, que lindo, que lindo. É necessário a gente falar nisso. Foi legal você falando essa coisa das mulheres que foram meninas, que foram vítimas aí tudo, mulheres estupradas, toda essa coisa, né? Até me veio até uma história falando de regime militar, né? Que o pessoal acha que o regime militar tudo é perfeito, maravilhoso, para entender o quanto é cruel o regime militar. Tem história, por exemplo, da menina do Espírito Santo de 8 anos que foi raptada, estuprada, morta, carbonizada no Espírito Santo. Isso em 73, menino de 8 anos. O pessoal, os culpados, nunca foram punidos. Sabe por quê? Porque eles são amiguinhos do pessoal do regime militar. Não aconteceu nada, foram enrolando o processo. Esses caras aqui ninguém vai mexer com eles, é da gente, é da nossa turma, ninguém mexe. Não aconteceu nada, foram enrolando até que no início da década de 90 os caras foram inocentados porque sumiram os documentos, destruíram as provas. É isso. O cara acha que regime militar é a coisa mais no mundo, que o país não melhora nada em quesito nenhum. E essa história que eu contei não é a única, viu? Se você for procurar, vai ter mais histórias. Se fora o que a gente não sabe, por causa da censura, que todo mundo acha que tem que ter censura, aí cinco. É isso, tem que entender, cara. Regime militar, ditadura militar. Aliás, qualquer ditadura é perniciosa, viu? Não tem ditadura que seja boa, não, viu? E ficar pedindo ditadura militar, acreditar nos nossos generais, olha, cara, que eu falei, ou a pessoa é canalha, escroto, ou infelizmente vive numa bolha, alienado, não tem noção do que acontece, vive manipulado, sucumbe aos seus preconceitos, seu racismo, todas essas coisas, porque nem, é impossível você apoiar a ditadura, apoiar esse governo que está aí e não ter essa clareza, viu? Desculpa aí o desabafo, Margarida. Ô, Sidney, mas é isso, a gente tem que ter mesmo, né, consciência da realidade que nos afeta, né, estamos às vésperas de 7 de setembro e a gente tem lembranças, né, do que era na infância a Semana da Pátria, né, enfim, no outro contexto, em situações abafadas também, que a gente não tinha notícia, né, dos escombros da história, que nós não tínhamos notícias de tantas atrocidades, né? E que hoje essas atrocidades estão estampadas aí e nos atemorizando, não é? Não sabemos como será o amanhã, como diz a música. E aí, mas eu
Eu penso que a gente não pode perder a esperança, a gente tem que acreditar que um dia tudo isso vai passar e a gente vai olhar para o nosso país com muito orgulho, olhar para o nosso povo com muito respeito, porque é tudo que a gente merece, que o nosso povo merece. E aí, eu tenho um outro poema que eu escrevi essa semana, que eu quero compartilhar com vocês, pode ser? Pode, só deixa eu ler os recadinhos para não passar aqui, Margarida. Que a Flávia Ferrari entrou aqui, já tinha dado um viva para você. Seja bem-vinda, Flávia. E aí ela escreveu aqui: essa história do Espírito Santo é um horror, eles estão livres em posição de poder. Verdade, Flávia, continua firme e forte no poder lá no Espírito Santo. Pode ter certeza que eles voltam no atual governo, não tenha dúvida disso. A Márcia Valéria falou aqui, crueldade. É isso, Margarida. É isso. A Cacau tem escrito aqui, Lula no primeiro turno, é isso aí mesmo. Lindo, por aí vai. A Flávia escreveu fora Bolsonaro. A Flávia escreveu aqui, devemos valorizar a democracia e trabalhar para que as instituições melhorem e façam seu papel. Verdade, Flávia. Precisa colocar essa consciência do que é democracia. Ontem amiga minha que é doutoranda em ciência política e é muito ativa, já foi candidata a cargos eletivos e tudo, a cargos legislativos, perdão, e ela até escreveu uma coisa interessante, eu defendo até que tenha aula de ciência política nas escolas, exatamente para entender, discutir a importância do que é valorizar a democracia. Eu concordo, que o pessoal hoje passa batido, acha que democracia não tem importância, tem que esclarecer, é preciso esclarecer. Então, Maria, sei que você quer ler o poema, fica à vontade. Vamos adorar ouvir seu poema. Então, pensando, né, nessa esperança que a gente precisa alimentar todo dia, não podemos nos conformar com essa barbárie, com esse Brasil que está posto, não podemos de forma alguma. E para isso, Sidney, a gente tem que se unir, né? E se unir diante do quê? De uma esperança e de uma ação consciente por um Brasil e por um futuro melhor, não é? E aí eu penso que não tem jeito de pensar, né, esse Brasil se não for pelo amor, pelo afeto, por aquilo Sim. que nos ressignifica, né, enquanto estamos vivos. Então o poema que eu vou ler se chama Entre Toques e Afetos, Rosas e Pães. Pães em tempos de tanta fome, não é? De tanto desperdício do outro lado. Então, pelas crianças, razão de ser do futuro, não é? Uhum. Vamos lá. E quando o amor nos chega, afaga o corpo, alegra a alma, apazigua a emoção, ampara a dor, toca e afeta. Para o bem e para o bom, o amor acalma e alivia o coração. E quando o amor nos falta, isola e individualiza, maltrata, exclui, destrata e humilha, toca e afeta, nutre a dor e o mal. Não há pães, não há rosas. Quando o amor nos falta, o sofrimento é o sinal. E em tempos de desamor, a ordem é não desistir, não se calar, lutar coletivamente, tocar e afetar. Com o divino e humano valor, vencer o ódio e a violência pela paz no planeta, pela preservação da vida das crianças de hoje e do porvir. Agir com toques de afeto e com consciência, produzir, viver, e com pães e rosas, multiplicar o amor. Que assim seja. Que assim seja, que lindo, Margarida, que lindo, que lindo. Que privilégio poder escutar o seu poema, viu? Obrigado, Obrigada. agradeço a todo mundo aqui na live. Foi lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Obrigada. Ah, Flávia Ferrari escreveu aqui, que lindo, lindo mesmo, Flávia. Já também tinha escrito aí, isso concordo, Obrigada, Flávia. temos que falar de política e estudar sobre ela na escola. É isso mesmo, Flávia. Ô, Margarida, que lindo, lindo, viu? Que assim seja, escreveu aqui a Márcia Valéria, que lindo. Você falou aí que você está na fase agora de escrever muito contos, né? Você falou. Sim. Então, o contos foi uma coisa que apareceu na tua vida, então, mais recentemente? Ou já era uma coisa que já escrevia antes? Ou antes era só poesia? Como é que é?
É que foi isso para você? Não, Sidney, de fato ele foi uma descoberta, não é, recente. Quando eu me vi escrevendo, não a prosa ela foi se desenvolvendo e aí eu me peguei produzindo contos. Então eu não fiz um curso, não me preparei é, é, literalmente, né, para escrever. E o conto ele nasceu meio que espontâneo, né, da minha prática. Então eu posso dizer que eu escrevo, não tenho muito essa questão da regra sobre o que é um conto, mas ele vai se despontando e quando eu vejo o conto saiu, né, o conto nasceu. E então tem sido assim muito prazeroso esse caminho, né, que eu desconhecia em mim, né? A poesia era mais forte e de repente os poemas, os contos, eles surgem. Inclusive eu já estou me preparando para um segundo livro, né, de Ah, que contos legal. a lançar ano que vem, né? Esse ano já está de bom tamanho, vamos produzir devagarinho. Mas ontem nós colocamos o Fio de Prata, né? Esse livro aqui, colocamos na Amazon também, então tem a possibilidade das pessoas adquirirem o livro físico, não é? Pela Cenário, livros artesanais e também tem a possibilidade de adquirir agora pela Amazon, né? Ele está em formato digital. E aí vamos produzindo, né? Vamos aí compartilhando essas experiências e esse jeito de estar no mundo, né? Produzindo aquilo que a vida clama, né? Por sair, né? Eu acho que tem sido isso na maioria das escritoras, dos escritores, dos poetas, não é? Fazer com que a palavra ganhe, não é, a envergadura que ela precisa e que a gente possa transformá-la, não é, em palavra útil, em palavra que possa ser ressignificada pelo outro. Que legal, Margarida. O pessoal daqui está elogiando aqui seus contos. A Flávia aqui já falou que tem seu livro físico. A Rinel te falou aqui, escreve muito. Obrigado pelo comentário, Rionete. Flávia. A Márcia falou aqui que são lindos os contos que você escreve. Legal. E a Cacau falou que fala do Fio de Prata. Vamos falar do Fio de Prata, então. São quantos contos que tem no livro Fio de Prata, Margarida? O Fio de Prata, o Sidney, é um livro de 7 contos, Sete né? contos. 7 contos, e todos esses contos, eles têm a figura do feminino como essência. Hum, hum. Então, eles trazem, né, essa questão, os 7 contos apresentam a mulher como protagonista e eles vão costurando, né, situações da vida, situações comuns, né, que se repetem aqui e acolá, no Brasil, em qualquer parte do mundo, conosco, não é? Situações em que nós precisamos fazer o enfrentamento. Então, a gente tem um primeiro conto que se chama... aliás, antes de contar, esse livro ele é ilustrado por Rui Assunção Filho. Então, as ilustrações Que foram legal. feitas, foram feitas exclusivamente para ele. E olha, para vocês verem, aqui tem uma ilustração, não sei se dá para ver. E esses contos, eles... Epifania feminina, se não souber, pergunte, a mão e o espelho, né, são os contos. E tem um conto em especial que eu gosto demais, que é esse aqui, O Fio de Prata, que é o Hum, conto que dá Fala nome do... ao livro, não é? Que ele traz essa questão da vida, né? Que é uma linha tênue. Nós estamos aqui, de repente, não estaremos mais, mas entre o nascer e o morrer, né? Entre o acontecer da vida e o encerramento da vida, tem toda uma existência que precisa ser ressignificada cotidianamente, né? E eu tive a honra de ter a Patrícia Cacau abrindo o meu livro, olha aqui que lindo, Oh, que legal! uma delícia.
Uma delícia. E aí, gente, só contando para vocês, na versão digital que está na Amazon, já tem duas resenhas, não é, do livro que nós incluímos. Uma resenha feita pela Rosana Gastaldi Cominal, que é uma iluarada também, e Sim. também uma resenha da escritora e poeta portuguesa, é, Luísa Fresta, né? Então, uma Legal. delícia compartilhar aí releituras do Fio de Prata. Então, quem adquiriu o Fio de Prata pela Amazon vai levar 2 textos a mais, né, do Fio de Prata. E é isso, o Fio de Prata tem essa essencialidade do feminino, não é, numa luta pela existência, numa luta por se fazer ouvir, né, pelo direito da fala, pela existência em si mesmo, tá? Então, ó, quem não leu ainda, super, super disponível a todos, e vai ser uma alegria a leitura de vocês. Que Obrigada legal. obrigada pela pergunta aí, Cacau. É, Cacau falou aqui, ó, vamos afetar o mundo através da poesia, e falou aqui, ó, o prefácio é da Cacau, isso mesmo, é da Cacau, ninguém tira, ninguém pega, da Cacau prefácio, já é um presentaço, começar o livro indo no prefácio da nossa querida Cacau. Ô, Margarida, quando você parou, pensou assim, vou escrever esse livro de contos, não sei como é que foi o processo, você já tinha você já tinha os contos prontos e você separou, selecionou para esse livro? Ou não? Foi uma coisa que você foi costurando, foi construindo? Como é que foi o processo? Foi assim, o Sidney, eu comecei a escrever, o primeiro conto que eu escrevi foi esse, de fato, Reminiscências. E então ele já estava lá armazenado, guardado no computador, não é? Não tinha nem sonho de virar realidade. Aí, em janeiro, olha para você ver como é recente, em janeiro de 2021, eu estive na Ilha Grande, visitando uns amigos. E a história, né? A mulher do retrato é uma história real, conversando, né, com a mãe do amigo meu, não é, que nos hospedava a mim e meu marido na casa deles. Vi fazendo uma visita a ela, uma pessoa que nasceu na Ilha Grande, né? Eu pergunto, Dona Sé, quem é essa mulher bonita? Ela é minha mãe, né? Eu falei, que bonita essa mulher, né? Aí ela começou a contar as histórias da mãe, né? E eu falei, gente, que história mais linda. Aí eu falei, por que a senhora não escreve essa história? Aí ela disse, não sei escrever não, minha filha. Aí eu falei assim, mas tem que escrever, olha que história fantástica. Ela me contou a história assim, sabe, em 40 minutos. Aí ela falou assim, eu não sei escrever não. Eu falei, então eu escrevo essa história, se a senhora me permitir. Ela falou, pode escrever à vontade. Escrevi a história, peguei no telefone, liguei para ela, falei, me conta mais detalhes sobre isso, sobre aquilo. E aí eu fui amarrando a história do segundo conto, que é a mulher do retrato. E ficou um conto muito, muito interessante, porque ele é real. E ele tem também, não é? Ao mesmo tempo que ele tem toda essa característica de dados reais, ele tem também a, como que eu diria? O trânsito da poeta, da escritora, da literatura, que permeia, né? História e fantasia, enfim, é uma história real permeada, né? Pelo pensamento poético da escritora, né? No caso meu. E os outros, aí eu tinha 2 contos. Aí a Epifania Feminina eu resgatei de uma história que eu vivi, então, aquela menina lá sou eu. Aí a história do Se Não Entender, Pergunte também sou eu. São histórias que eu vivi e que eu traduzi, né, de uma maneira literária no conto. A história do A Mão e o Espelho também. Então, por isso, Sidney, que eu comecei falando da importância das pessoas escreverem suas histórias, não é? Se elas não conseguem escrever, todo mundo consegue, que elas contem as suas histórias, porque são histórias
que podem ajudar outras pessoas a pensar, a fazer uma reflexão sobre a vida, mas também que as faça, as convide a, a escrever suas próprias histórias. Então é Que isso. legal. Fio de Prata nasceu da realidade, da vida, né? É isso, querido. Que legal. E Margarida, você falou do conto aí que você falou, é minha história, sou eu, né? E foi muito difícil para você escrever sobre você, se desnudar assim no texto. Como é que foi esse processo para você? Foi tranquilo? Ou foi um momento catártico para você? Como é que foi? Sidney, escrever não é tranquilo, né? Escrever, eu sempre penso que é um parto, não é? Sim. De repente, a escrita acontece, mas para ela acontecer, ela foi sendo gestada, e eu digo que é um parto porque ela surpreende até a gente. Quando você lê, você fala assim, nossa, que interessante isso que eu escrevi, ou então, que ideia é essa que está na minha cabeça que preciso botar para fora, né? Então, eu penso que não é simples. Então, quando você vê a escrita e você olha, né, a sua história ali, né, você fala, tem muito do que eu vivi, né? Tem muito daquilo que a literatura me permite acrescentar, né? Tem muito da criatividade que a gente vai aprendendo, mas é prazeroso você contar algo que você viveu. É lógico que tem escritas que são doloridas também, não é? Então, aí a gente precisa escrever. Escritas que trazem, assim, sofrimento, mas elas precisam ser, é, 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 como que eu diria, elas precisam vir ao mundo, não é? Para que essas escritas possam ajudar outras pessoas a pensar. É assim, mas eu acho que nenhum processo é tranquilo. Eu separei um poema para ler, só que eu não estou conseguindo aqui, não vai, deu. Eu separei um poema, eu acho que já deve estar chegando ao fim, né, o nosso tempo, mas Ah, tá tranquila. mas é um poema que fala da escrita, que eu queria ler. É Fica à curtinho, ó. vontade. Era só um pouquinho. Daqui a pouco você vai falar, chega. Ó, Não, chama assim, imagina. quatro letrinhas. Uma vez eu acho que foi a Marta que disse que os meus poemas, eles sempre têm assim, um viés de esperança. Eu acho que ela tem razão, né? Mesmo quando eles são duros, né? Eles trazem lá no fim, lá no fundo, né? Ou lá no fim, né? Quando ele termina, quando ele deságua, feito o rio manso, o rio bravo que vai se tornar manso lá na frente. Ele traz essa questão da esperança. Então, o poema chama assim, Quatro Letrinhas. Posso ler? Vamos Claro, à lá. vontade. Tarde da noite, meu pensamento não para. Tento frear seu ritmo e ele não cede. Segue desarvorado, sem rumo, mistura estações, confunde emoções, causa transtorno. Já é madrugada, cérebro em desalinho, vê imagens, projeta sonhos, entoa cânticos sem sentido. Meu pensamento arredio parece locomotiva sem freio. Desarrilha, descarrilha, volta ao trilho, me acelera o peito. O que está havendo? Não entendo. Levanto-me, rezo, deito-me, peço calma, faço yoga, tento relaxar. Agora, quase adormecendo, um novo surto me assola. Meu pensamento retorna à loucura, grita e me nocauteia. Levanta-te e escreve. Obedeço, caneta e papel na mão, e o papel sente os rabiscos embriagados. Meus olhos veem as letras saltitantes, aos poucos comporem palavras e sentidos. Em transe, escrevo o que ele dita. Aos homens, uma charada, prestem muita atenção, são quatro letrinhas apenas. Os curará de todos os males.
das doenças e do egoísmo, dos vícios e do coração vazio, da avareza, da luxúria e da ganância. Os salvará, os fará entender o valor do respeito às diferenças, às crenças, à natureza. Tente decifrar. Só com ele a humanização se dará. 4 licinhas. Ah, que lindo, Margarida. Que lindo, que lindo. Que privilégio poder ouvir teu poema. Poxa, que fantástico. Emocionado aqui, viu? Parabéns, Obrigada, Ju. querida. Obrigada pelo espaço, né, de poder compartilhar e eu Imagina. agradeço aí as nossas pessoas, os nossos amigos que estão aí nos acompanhando, né? Ah, Ó, a Cacau escreveu aqui. brinde, Um gente. vinho, um brinde aqui, ó. Um vinho aqui, ó. A Cacau escreveu aqui. A esperança é o pano de fundo do poema. Verdade, Cacau. Assina embaixo. A Flávia escreveu aqui. Uhul, isso mesmo. A Márcia escreveu linda. E Margarida, como é que começou o canal literário, em outras palavras? Como é que começou essa ideia de fazer um canal no YouTube falando de literatura? Como é que foi a ideia de fazer esse canal? Como é que tá sendo a experiência? O canal é muito bonito, viu? Parabéns. Obrigada, querido. O Sidney, o canal nasceu também na pandemia. Logo, mês de março, mais ou menos, de 2020, uma clínica de idosos e uma clínica de recuperação de pessoas é, usuárias de droga e um lar de idosos pediram para o meu filho, né, que trabalha com comunicação, alguma coisa de entretenimento para essas pessoas que elas não podiam receber seus familiares e estavam mais isoladas que todos nós, né, presos dentro de casa. E aí eu comecei a escrever, a gravar pelo celular mesmo, algumas histórias, algumas fábulas, alguns poemas. Aí eu gravava e mandava semanalmente. E aí foi bacana, que eles gostavam e pediam mais, que era para eu mandar novos materiais. Então ele nasceu assim. Aí, os meus filhos, como eles têm uma produtora de vídeo, eles falaram, vamos fazer uma coisa bacana, né? Vamos aperfeiçoar esse material aí que você faz pelo celular, bem domesticamente. E aí nós começamos a produzir o canal dentro de uma outra linguagem, né? E introduzindo música, introduzindo a literatura, entrevistas. Ele ganhou esse corpo. Então, é um canal que hoje a gente está com quase 1.200, né, inscritos. Ele só não avançou mais porque eu também não tenho muito tempo, né? O meu tempo Sim. é muito multiplicado para fazer tudo. Mas é um canal que está aí à disposição e aberto à literatura, à arte, à política e à educação, né? Que eu acho que é a linha dele, educação, política e arte. Né? Mas é isso, Ah, canal em outras palavras. quem não conhece o canal, por favor, vá lá, conheça o canal que é lindo, inscreva-se. É um trabalho lindo da Margarida, viu? Vale a pena conhecer. Obrigada, A Flávia até escreveu aqui, adoro o canal, verdade. A obrigada, Sônia, você deu aula Claudinha. aqui, Sônia. Que legal. Ô, Margarida, aproveitando aqui, a gente está falando, você fala aí agora em educação e você é uma pedagoga, trabalha com isso, né? Coordenadora das escolas municipais em Campinas e tal. É, como é que você vê a garotada? Porque a gente se fala muito, somos um país que não lê, né? Sempre tem esse conceito, um país que não lê, que a garotada é uma garotada que está muito distante da leitura. Como é que você vê isso? Você consegue ver um, um, uma luz no fundo, uma Nossa, esperança de uma garotada mais envolvida com a leitura? Como é que você vê isso? Você como professora, como pedagoga e ô, envolvida com o trabalho na escola e tal. ô Sidney, a educação é tudo. Então, nós temos assim, um déficit enorme, né, é, que eu diria assim, a nossa população brasileira, né, vive um distanciamento muito grande, né, dessa educação que ela merece e necessita. Então, nós vemos, a gente pode ver as pesquisas, né, que foram divulgadas pós-pandemia, a quantidade de criança, né, que retornou para a escola num nível muito
aquém, né, do desejado, ou seja, crianças pararam de se envolver com a educação, com a literatura, enquanto estiveram afastadas da escola. E a escola, ela precisa, a educação precisa, em especial, a educação básica, ela precisa de um investimento muito assim prioritário mesmo, sabe? E os governos, né, eles colocam como plano de governo, mas a gente tem assistido assim um, um desandar, né, da educação. Então, eu não acredito num país, né, que não lance o seu olhar e as suas ações e a sua vontade política para a educação. Então, o que eu vejo, né, quando eu vejo as campanhas políticas, nós vamos investir em educação, e isso, de fato, não tem acontecido, né? Ao contrário, nesse último governo, a gente tem visto o dinheiro da educação servindo a outras propostas e sendo desfalcando mesmo, né, a educação. E então eu não acredito que nós tenhamos um futuro melhor se a gente não lutar pela educação. E eu fico sempre pensando, né, as pessoas falam assim, eu não preciso mais da escola pública, não é prioridade para mim. Mas a escola pública é um problema de todos nós. Enquanto não se investir efetivamente, não na educação básica, nós não vamos ter um ensino médio bom e nem um ensino universitário bom. O Brasil já caminhou bastante, ele avançou e agora nós regredimos. Como diz um amigo da Unicamp, né, um amigo pesquisador, 40 anos de retrocesso. Nós vamos precisar correr atrás de novo para recuperar isso. Lugar de criança é na escola. E a escola pode estar ruim, mas ela é melhor do que a criança na rua. Ela é melhor do que a criança trabalhando na infância, né? O lugar da criança é na escola e é preciso que a gente brigue por projetos educacionais de qualidade social. Não é qualquer qualidade. Qualidade que melhore a vida, né? A presença dessas crianças no mundo. Verdade, Margarida. Tem que. Educação é prioridade. Eu até escrevi o texto, meu primeiro texto lá no Feminário Conexões, estrei lá no Feminário Conexões com lá a coluna Essas Mulheres. Obrigado, Marta, pelo convite. Aliás, quem não conhece, procure conhecer o blog Feminário Conexões, que tem textos maravilhosos de mulheres incríveis, escritoras maravilhosas. Vão lá ler, que é fantástico. Eu tenho o prazer agora de ser um colaborador do blog. Estrei semana passada a minha coluna, meu primeiro artigo, e eu falei de Antônio de Barros, de educação, falei um pouco sobre isso, e é isso, a gente tem que valorizar a educação, tem que ser prioridade nesse país, e não é, não é. E começa, como você falou, lá da educação básica, que é a educação básica boa, a gente vai ter um ensino médio bom, e por consequência também um ensino universitário também bom, né? É importante. A gente tem um projeto que é importantíssimo, fantástico, que é o das cotas nas universidades, que permite que pessoas com mais de pouco recurso, pessoas da minorias, os indígenas, os negros, têm chance de entrar na universidade, mas a gente não pode esquecer de cuidar lá da nossa educação básica, que é importante para a formação, para eles chegarem legais lá na universidade, né, Margarida? Isso é importantíssimo mesmo. A gente não pode esquecer. E falando assim da literatura com a garotada, eu às vezes falo aqui, quando eu converso muito com o educador, sabe, Margarida, que eu acho bem complicado quando a gente está estudando literatura, a garotada está estudando literatura lá, adolescente, que eu acho que seria mais interessante, em primeiro momento, pelo menos, chegar a uma literatura para eles que eles consigam enxergar a realidade deles, sabe? Se enxergar no que eles estão lendo, assim. Entendeu? Às vezes a gente vai lá para os clássicos, fala, por exemplo, eu sou apaixonado por Machado de Assis, amo Machado de Assis, é uma delícia ler Machado de Assis. Mas lá você chegar de cara, jogar Machado de Assis no colo da garotada, não vai ser legal e vai afastá-los do Machado e de outros autores clássicos que a gente conhece. Então eu acho que nessa coisa, esse primeiro contato com a literatura, de estudar isso, você tem que levar uma literatura, e a gente tem escritores legais, contemporâneos, que tratam
de uma realidade mais próxima deles, que eles vão se identificar e vão criar esse vínculo à literatura. Eu penso assim, não sei o que você pensa sobre isso, se você vê assim também, Ô, Sidney, Margarida. então, você tem razão, você tem razão. A escola, ela reproduz um modelo arcaico. A escola ela continua fazendo do mesmo jeito, né? Então a gente pode até ver nas escolas privadas, de repente, outras formas de trabalho, e na escola pública, tentativas, né, de mudar essa forma de trabalhar o pedagógico, né, de trabalhar a literatura. E então isso passa muito pela formação de professores. Então, o nosso professor é um dos profissionais menos, assim, com um salário muito baixo, né, de menor valor o salário, quando deveria ser, né, um dos Sim. profissionais mais valorizados. Então, a gente já ouviu essa conversa e a gente sabe que não é assim que funciona, né? O professor, ele faz das tripas coração para sobreviver. E aí a gente precisa mesmo, né, como eu disse anteriormente, um investimento na educação básica, mas um investimento maciço na formação de professores, porque são os professores que vão ajudar essa moçada, essa criançada, não é? A ter contato com esse universo do conhecimento, da literatura. Hoje a gente pode também ter um outro ponto de vista, né? Que a tecnologia entrou para valer e o professor precisa estar conectado nessa tecnologia, porque as crianças vêm para a escola, né, já no mundo conectadas, né? Elas nascem num cenário de conectividade. Então, há uma necessidade dessa formação de professores estar, né, presente nessa realidade das crianças de hoje, que é o mundo tecnológico, mas precisa também, né, reconhecer a importância do conhecimento construído ao longo da história, que é, a gente não pode abrir mão, né, desse conhecimento. E a literatura, e a aprendizagem da leitura e da escrita, né? Tudo isso é fantástico. A criança, quando aprende a ler e escrever, ela ama, ela desperta, ela abre o horizonte, né? Ela começa a ver. É muito bacana, né? Ela começa a ver o mundo com outros olhos, né? A partir do momento que ela descobre a leitura. E isso desde que a leitura, desde que a escrita está no mundo, ela produz isso. Mas o que a gente precisa? A gente precisa de que essa escola, né, e esses professores tenham condições de fazer esse trabalho mais atrativo, mais significativo para as crianças. E as crianças, né, construírem junto, né, com esses educadores essa consciência de que é pelo saber, é pelo conhecimento que a gente pode transformar a realidade. É assim que eu penso. É assim mesmo, Magda. A Flávia aqui, que é professora também, a Flávia Ferrari, ela deu exemplo aqui, né, do tudo que acontece, ela trabalhando na escola. A Sônia escreveu com País Sem Educação, País Sem Razão. A Flávia escreveu aqui, a sensação que eu tenho é que estão mesmo desinvestindo. É verdade. Educação, vão tirando, vão tirando, vão tirando, mas o orçamento secreto continua vivo, viu, Flávia? Fico fazendo como fizeram também com robôs para a escola lá que fraudaram, é um espetáculo, né? Seriedade total que falta. E aí a Flá falou que ó, ela é professora da Rede Municipal de São Paulo há 16 anos e vejo o quanto está difícil tudo. Aí a Márcia escreveu, professores sofrem nesse governo desumano, né? Aí a Flávia escreveu aqui também, eu acho que faltam projetos coletivos nas escolas públicas. Em geral, as corridas são individuais. A força da educação vem do coletivo. Concordo, Flávia. Esse coletivo é exatamente isso que o Estado tem que dar condição para professores poderem fazer esses projetos coletivos, poder se atualizar, poder fazer cursos. E isso depende de uma boa remuneração, porque ele precisa ter uma boa remuneração para poder fazer cursos, para poder se alimentar, para poder fazer lazer, fazer as coisas que ele precisa fazer. Porque ele, do Uhum. jeito que ele é desvalorizado, ele não tem condição nem de ter uma boa internet em casa, né?
É. Ô, Nem comprar nem Sidney, nada, né? É isso. Ô, Oi, Sidney, Margarida, é isso, fala. eu concordo com a Marta, com a Flávia. Flávia. Precisamos de projetos coletivos, precisamos de um olhar diferenciado, né, para a nossa prática e a leitura, né, e o trabalho coletivo pode nos ajudar. Só lembrando, eu trabalho com escola pública também, né, e a realidade de crianças que vão para a escola por conta da merenda, porque esse tempo todo que permaneceram, né, fora da escola por conta da pandemia, passaram fome, né? Então a gente vê assim a tristeza de saber que elas tiveram um déficit, elas estão assim sofreram, né, toda uma carência é, de trabalho educativo, né, que não aconteceu na escola, e tiveram também a falta de alimentação em casa, né? Então é muito triste. Precisamos mesmo de projetos educativos e não de venda de bíblias, né? E não de dinheiro público educacional destinado à feitura de bíblias, não é? É, a Flávia escreveu mais uma coisa interessante aqui. As escolas precisam de ter biblioteca para estudantes e comunidade. Concordo, Flávia. Biblioteca é um negócio importantíssimo. Nas escolas, tanto para os estudantes como para a comunidade, é importantíssimo, né? Imagina, uma biblioteca numa escola servindo a comunidade é importantíssimo, porque a escola é a referência na comunidade, no bairro ali, e ter uma comunidade servir de referência para essa comunidade é fantástico, é importantíssimo, concordo. E o prazer da leitura, né, do livro. Delícia a gente pegar um livro na mão, né? Delícia a gente falar assim, olha, eu te empresto esse aqui que eu acabei de ler, coisa maravilhosa. Ah, Ou legal. você ter dinheiro para comprar livro, coisa boa, né? Ah, É isso, mas vocês têm razão, gente. A gente precisa de. A gente não quer só comida, né, meninas e meninos? A sim, gente quer diversão e arte, ah, a adoro essa gente quer canção do Titãs, do meu tempo da a década de gente 80. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão em arte e saída para qualquer parte. Isso, Perfeito. exatamente. A gente precisa de um outro Brasil, né? De um outro Hum, mundo que valorize essas coisas. Que é delícia verdade. conversar com você, Sidney. Com Ah, vocês, imagina, é que tô meninas. adorando. A Flávia escreveu outra coisa aqui que eu acho importantíssima, que às vezes se fala pouco, viu? Não sei como é que você pensa sobre isso, Margarida. Deveriam ter psicólogos e assistentes sociais apoiando as escolas. Isso é uma coisa que eu acho importantíssima. Ainda mais que o coitado do professor já está com uma carga tão grande lá que às vezes tem que ser, além de ter que ser psicólogo, tem que ser assistente social, né? E para ele mesmo também é importante estar conversando com alguém, psicólogo, tudo que ele passa, que ele sofre, né? E às vezes, Sim. infelizmente, é vítima de violência. Eu acho muito importante essa ideia de ter psicólogo e assistente social nas escolas. Não sei como é que você vê, se você também concorda, Margarida. Eu acho importantíssimo, né? Sim, eu acho que é um profissional que precisa mesmo de todo esse aparato, né? E precisa ser reconhecido. Porque eu imagino, Flávia e Sidney e demais, que a partir do momento em que o professor tiver o seu reconhecimento, né, uma formação digna e decente, e ele poder, né, desempenhar o seu papel tão importante e ter esse reconhecimento público, ele próprio vai falar, não, estou precisando mesmo e a gente precisa melhorar o nosso atendimento. Ou seja, a luta vai ganhando envergadura, porque ele próprio vai ganhando consciência do seu valor. E é isso, mas não passa, né? Do jeito que está no momento atual, eu penso que há uma desmotivação. Então Sim, o trabalho acaba ficando mais do mesmo, não é? E as crianças vão passando, né, de um ano para o outro, vão se formando, os professores extenuados, né, mal, mal remunerados, e 35 alunos por sala, e ele trabalhando 3 turnos, né, 4, porque quando ele volta para casa, ela volta para casa, ela tem toda a tem demanda, né? demanda. É muito, muito difícil. E tem uma coisa interessante que geralmente as pessoas acham, né, que fala assim, ó, além de dar aula, em que você faz, o que mais você faz, né? Ou seja, o trabalho docente muitas vezes não é considerado como um trabalho, né? Então é Hum, preciso desconstruir tudo isso e
e aperfeiçoar, né, a ideia de que nós precisamos lutar por um Brasil melhor, por um futuro melhor, mas isso não descola da ideia, né, de que se não houver educação, a gente não vai conseguir ver tempos melhores, porque é pela educação que a gente vai formar um novo povo, inclusive a educação política, não é? Sim. Na medida em que as pessoas leem mais, têm acesso ao conhecimento produzido, elas vão melhorando, né, a sua capacidade de enxergar o mundo e de participação política. É Né? isso mesmo. Daí o trabalho coletivo, fundamental para isso. É. Aí quando eu falei em psicólogo e assistentes sociais também, não só para os professores, para todo mundo da escola, para os alunos, para a família dos alunos, facilitas que ajudam na integração família e escola, né? É importante isso, é muito legal. Aí a Cacau falou aqui, e também monitores para conduzir e incentivar a leitura, verdade, Cacau? Aí a Flávia completou esporte, idioma, arte, 3 refeições, é isso mesmo. Aí a Lê também falou aqui, leitura é muito importante, um povo educado é menos manipulado. Concordo, Lê? É isso mesmo. Aí a Flávia complementou aqui, 35 alunos por sala é insano. Ah, é insano. Não tem condição. 35 alunos, olha, é coisa só mesmo num país que não valoriza a educação, quer matar o professor, porque 35 alunos é complicado demais, Gil. Quem já entrou numa sala de aula com 35 conduzir, olha, é um negócio assim, é de uma maldade, uma crueldade com o professor. Que não tem como É, fazer um trabalho legal com 35 alunos, né, Margarida? Ô, Margarida, falando esse negócio da educação, me veio um tema muito essa coisa assim, também é importante, quando a gente fala de educação, trabalhar com essa coisa sobre o machismo, toda essa coisa com a garotada, isso é importante, educação sexual, toda essa coisa também é importante, né? sim, Porque, infelizmente, ainda mais com esse governo, se a gente fala isso, os caras chamam de pedófilo, um monte de bobagem, né? Mas é importante ter isso, educação sexual, falar sobre o sim, machismo, a misoginia, isso é importantíssimo agora com a sim. garotada, né? É importantíssimo, né, O, Margarida? o, o Sidney, com certeza. A educação sexual desde pequenininho, né? As crianças aprenderem a respeitar o outro. Né? Eu acho que a gente vive no Brasil, né, uma situação muito assim degradante do ponto de vista humanitário mesmo, né? A mulher, né? Enfim, há um desrespeito às pessoas que têm outra, enfim, que estão no mundo lutando pelo seu direito de estar no mundo, né? E a questão de gênero, de identidade, enfim, é de criança, pela infância que a gente começa esse movimento de respeito a, às diferenças. E, então, veja que tudo passa pela educação. Aí você pensa assim, como a escola pode fazer isso? A escola pode fazer isso junto com a família, porque não adianta a escola fazer e a família desfazer. Então, veja que é um processo de educação social mesmo, não é? E, então, o direito da gente ser o que a gente quiser ser, da gente ter a nossa dignidade de homem, de mulher, de LGBT, quem mais, né? A gente estar no mundo sendo respeitado e respeitando o outro. E isso tudo passa pela educação, né? Sim, Não dá para a gente tolerar. Sabe aquela questão da tolerância? Não dá para a sim. gente tolerar o machismo, tolerar a misoginia, tolerar é, qualquer tipo de preconceito. E veja, de novo a gente volta, tudo passa pela educação. Né? A Tudo lei passa pelo. escreveu aí, sem educação é pela educação que a gente pode transformar o mundo, é isso mesmo. A educação é o canal. Como que a gente começa isso? Né? Eu acho que a gente tem que começar lançar a pergunta de novo. De que modo que a gente começa isso? Eu acho essa mudança. Eu acho que as eleições, elas nos mostram um caminho. Né? Que mundo eu quero oferecer para as crianças, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus sobrinhos, para as crianças que virão?
né? Se cada um de nós perguntar para si mesmo que futuro eu quero para essas crianças, a gente tem que olhar para o presente, né? E a gente tem modelos. A gente hoje consegue andar pelas ruas e a gente consegue falar o que a gente pensa, mas daqui a pouco a gente pode não conseguir mais. Daqui a pouco a gente não pode mais ter direito de usar as roupas que a gente usa, Ah, de ocupar os espaços sociais. Por quê? Por conta, né, dessa forma de ver o mundo de alguns, né, que prega, né, uma forma, como que eu diria, que eu não queria utilizar a palavra, né, mas fascista enfim, fundamentalista, né, e que vê um mundo totalmente diferente do que a gente conheceu e que a gente quer. É isso, Sidney, mas tudo passa pela educação. Mas olha, a oportunidade de votar numa eleição e de olhar para o futuro e dizer que país que eu quero para as crianças é agora. Eu acho que é por aí, é, começa por aí. é, E a leitura, né, gente? O acesso à cultura, que coisa boa. Só quem tem acesso à cultura sabe o quanto ela é boa. Agora imagina a quantidade de pessoas espalhadas pelo mundo que sequer sabe o que é, né, o prazer de uma leitura gostosa, de conhecer um museu, um teatro, participar de uma peça teatral, ou, né, assistir uma peça teatral. Enfim, querido, a arte, eu sempre costumo dizer, a arte salva, porque ela faz a gente produzir esse prazer maravilhoso, né, de descobrir que a gente gosta de arte, a gente gosta de sim. música, a gente gosta de poesia, de literatura, a gente gosta de vinho, né? A gente gosta de um bom prato de comida, não é? Quisera todas as pessoas tivessem acesso. Uhum. A esperança existe porque a arte persiste, né, Margarida? Gosto Exato, dessa frase exato. também. A Márcia Reis são lutas constantes, verdade, Márcia? A Sônia colocou um depoimento muito interessante aqui. Eu fui apresentar meu livro numa escola com 10 alunos, particular. Crianças sem educação e professores sem alegria. Sinceramente, as públicas que fui, as crianças eram bem mais educadas, assim como os professores. É, isso acontece sim. Bacana, Eu falo bacana. que literatura é tudo, escreveu a Flávia. E lidando com escola, com garotada, assim, você nunca teve vontade, ou tem vontade, pensa em escrever alguma coisa de literatura infantil ou juvenil, Margarida? Já passou pela sua cabeça? Ah, então, hein? Eu acho, Sidney, que o meu público é um público adulto. Ah, Eu acho que esse é o meu. Eu já pensei nisso, mas eu acho que a gente vai começar a mudar, né? As crianças, isso é o que eu penso, na medida que nós adultos começarmos a nos rever e a refletir, né, sobre a nossa prática e a propor novas práticas. Penso que as crianças têm todo o potencial do mundo para aprender e para mudar e para transformar o mundo, mas elas precisam da gente, elas precisam dos adultos para que eles as ajudem. E eu quero só confessar uma coisa para vocês. Eu participei de um evento público, né, político, e eu fiquei ah, muito surpresa com a juventude. A juventude que estava lá, sabe, assim, não piscava e atenta, querendo, sabe, mostrar o seu potencial. Eu fiquei muito feliz. Então, eu acho que a juventude que vem por aí é uma juventude antenada. E eu estou acreditando nessa moçada, sabe? E aí, Sidney, eu acredito que a gente precisa trabalhar mesmo essa juventude aí e pensar com elas e que nós estejamos preparados para dialogar com elas, né? Pelo que, le- diálogo, pelo diálogo, que, sempre. que legal, Margarida. Então você já falou que o seu público é mais do adulto mesmo, né? Você escreve poesia, contos, e tem vontade de escrever um romance? Ou uma coisa distante, ou não pensa? Quem sabe? Quem Vamos sabe? guardar, vamos guardar essa pérola para que no Ah, caminho futuro a gente pense, a gente
a gente apresente, viu, Sidney? Que legal. Bom, Margarida, eu vou dar uns recadinhos aqui, antes da parte final da nossa live. É o seguinte, primeiro para falar da minha parceria com a editora Voz de Mulher, da minha querida amiga Thelma Ventura, que é a CEO da editora Voz de Mulher, e também escritora, psicóloga, faz um trabalho maravilhoso com a editora Voz de Mulher. E nós temos uma parceria chamada Lê Faz Crescer, que são 3 e-books que envolvem textos que foram publicados no blog Tabacaria na seção Lê Faz Crescer. Uma sessão na qual eu convido pessoas para escreverem, dando depoimento, falando das suas experiências como leitoras. É muito legal. A gente conseguiu reunir vários textos desses e-books que estão lá, com um trabalho lindo de edição da Thelma Ventura. Você pode entrar lá no site da Editora Voz de Mulher, editoravozdelha.com.br, e baixar de graça os 3 e-books. Está lindo, vale a pena, viu? E falar que vale a pena conhecer o trabalho da Thelma Ventura, que tem um trabalho lindo com a Editora Voz de Mulher, está sempre lançando livros. Lançou agora recentemente um projeto de tradução Mulheres Tradutoras. Saiu agora um livro que traduziram novelas italianas, espetacular. Tem vários autores que ela está lançando. Ela mesma está com um livro novo agora saindo de ensaio, conversas entre escritoras, muito legal. E eu sempre falo aqui da editora Voz de Mulher, também falo aqui da editora Fêmeas, que tem a Sandra Regina aí de São Paulo, que também faz um trabalho lindo aí, também escritora, Sandra Regina, e também a Vânia Clares, que tem um trabalho lindo também com a editora Sarasvati. Então, 3 mulheres da frente de 3 editoras, um trabalho lindo. Também tem a Luísa Novaes, está à frente da Literabook, está sempre lançando também novos autores, um trabalho também legal divulgando mulheres, é fantástico. Assim como tem a Silvia Schmidt com a editora, com a Livraria Mulheril, tem a Cris Herman com a revista Ser Mulher Arte, tem a Adriana Mairink lá em Lisboa com a Infinita, trabalho lindo divulgando autoras também. Enfim, mulheres que fazem um trabalho maravilhoso. Eu gosto sempre de destacar aqui, vale a pena falar delas e vale a pena acompanhar o trabalho delas. Tem as Eldorado, que eu já falei no começo da live, entre lá em Lojas 2022, baixe lá os e-books das Eldorado, que são livros maravilhosos, primorosos, com várias poetas escrevendo divinamente bem, é fantástico, né? E tá vindo aí o terceiro livro, lá o primeiro tomo das bruxas, do ventre à vida, né? E estão concorrendo lá o prêmio Jabuti, lá com a segunda coletânea, lá, o Cirano de Deusas, vale a pena. Entre lá, acompanhe o perfil das Eluaradas. Tem um blog Feminário e Conexões, que agora eu faço parte, que eu já falei, que é um blog fantástico, com escritoras maravilhosas, escrevendo maravilhosamente bem. Vale a pena entrar no blog Feminário, entra lá. Tem também aqui o perfil no Instagram da Feminários Conexões, entra lá, vale a pena ler. Texto de primeira, viu? Vale a pena, acompanhe. E eu quero avisar também que na próxima terça-feira tem live aqui Nossas Mulheres. Eu vou receber aqui com o maior prazer a bailarina, coreógrafa Vanusa Vieira, muito envolvido com arte. Também tem um estúdio de dança, tá um trabalho maravilhoso, também com artesanato, fantástico assim. Vamos falar de muita arte aqui na semana que vem, como a gente sempre fala. E vai ser um prazer recebê-los aqui. Vai ser uma live maravilhosa com a Vanusa Vieira. Estão todos convidados, como todo mundo assistir, viu? É ótimo. E é isso, meus recados. Eu quero falar, Margarete, perguntar. Então, para a gente, quem quiser entrar e comprar seus livros, o Fios de Prata, pode comprar a versão digital no Amazon e a versão física também Pela pode comprar. Cenário Livros Artesanais. Ah, que legal. Livros Artesanais, tá bom? E tem lá também o conto lá, o Pérola do Caminho, Pérolas do Caminho, lindo, pode lá baixar no Amazon, fantástico, não vai se arrepender, conto lindíssimo. E você está com os seus projetos, você pode contar pra gente. Você já falou que você está com um livro novo, né? Para sair ano que vem de contos, né? Isso. Tem título já? Pode contar pra gente? Algum spoiler? Não, ele ainda está em confecção. Ô Sidney, só para terminar, eu queria só ler um trechinho de um conto. Fica à vontade. Ó, então, é do conto A Mão e o Espelho. Dona Odete, naquele dia, eu não fiz a leitura de sua mão. Eu não podia atender seu pedido, porque seria imprudente fazer aquilo. Mas eu fiz a leitura das minhas mãos, das nossas mãos. Quando a ouvi, entendi o quanto precisamos, nós mulheres, umas das outras. E não importa o quanto somos próximas ou distantes, nos fortalecemos quando estamos juntas, quando nos ouvimos, quando
nos damos as mãos. Esse é o conto Amor e Espelho, do Fio de Prata. Ah, É que isso aí, lindo, que lindo, que gente. lindo. Aí, ó. Fio de prata aí, ó. Quero Apresentar. agradecer muito, viu? Agradecer Imagina, muito saber a te dar um. esse espaço. Imagina, Margarida, tá? Eu que agradeço. Eu só quero dar um recadinho, desculpa te interromper, viu? Eu sou gente esquecendo aqui. Esse aqui é o kit Essas Mulheres, ó. Pra quem não conhece, é um copo em acrílico Essas Mulheres. E tem aqui o bloquinho e a caneta, tá? O bloquinho tem uma frase que eu sempre falo, já falei hoje aqui: cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra, viu? É R$ 24,90 mais o frete. Quem puder participar, ajudar, fazer parte da família Essas Mulheres, a gente agradece, viu? Quer dizer também que essa live vai ficar gravada aqui no perfil do Instagram, e na quinta-feira, às 10 da manhã, ela vai para o YouTube, no canal Blog Tabacaria Essas Mulheres. Quem puder, por favor, entre lá no canal, compartilhe, comente, se inscreva no canal. A gente está fazendo um trabalho de transição para o YouTube. Mais tarde vão ter mais novidades lá no YouTube, tá bom? Vale a pena, viu? E, Margarida, eu quero agradecer aqui a sua presença. Amei demais, aprendi muito com você, Margarida. Foi um prazer te receber aqui. Um brinde a você, um brinde à nossa homenageada do dia da Santos Delgado. Nossa, amei a live, adorei demais, aprendi demais com você, Margarida. Obrigado, obrigado por tudo. Obrigada, Sidney. Obrigada, gente linda que nos acompanhou aí. Oh, adorei, adorei a prosa e vamos produzindo cultura, produzindo poesia, contos, literatura e refletindo sobre esse Brasil. E que nós tenhamos um 7 de setembro de paz amanhã É, e que nós tenhamos um Brasil melhor. Beijo, é. gente. Valeu. E, ó, Obrigada. quem não conhece. Desculpa, te interrompi, Margarida, perdão. Já Hã? terminei. Ah, tá. Ó, então, quem não conhecia a Margarida Montezano, está conhecendo hoje, por favor, sigam a Margarida. Tem sempre gente depois que assiste a live mais tarde, viu, Margarida? Então, quem não conhece, procure conhecer o perfil da Margarida, o Outras Palavras, o canal dela no YouTube, os livros dela, vale a pena. A Margarida é fantástica, sensacional, viu? E para quem não me conhecia, está me conhecendo hoje, quiser me seguir, vou ter o maior prazer de ter vocês em minha companhia aqui nas redes sociais. Margarida, conte comigo sempre, você tem um amigo aqui, sempre que precisar de alguma coisa, divulgar seu trabalho, seus livros, eu estou sempre aqui, viu? É um prazer Obrigada. tê-la como amiga, viu? Obrigado por tudo. Obrigada. Obrigada. Beijão, Um gente. brinde, um Boa beijão, até noite. a próxima terça. Tchau, beijo. Um Tchau. brinde. Tchau. Brinde. Até a Tchau. semana que vem. Tchau.